Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar sobre a congruência e semelhança de triângulos. É um assunto assim rápido de tratar, mas que é muito importante porque nos possibilita resolvermos muitos exercícios, ok? Vamos então entender. Congruência de triângulos, ok? Dois triângulos são congruentes. O que é a palavra congruentes? São iguais, né? C e somente C. Os ângulos internos são congruentes e os lados são congruentes, ok? Bom, nós temos aí as seguintes relações de casos de congruência, tá? Que pode ser aí L a L, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Eu costumo, para decorar, eu costumo falar assim: Lau, Alá, LLL, LAA. Lau, Alá, LLL, LAA. Ok? É uma forma que, para mim, pela sonoridade, eu acabo conseguindo decorar. Tá? Vamos entender também como que funciona essa questão aqui desse lado, ângulo, lado, tá? Ao longo aqui das demonstrações a gente vai entender um pouco melhor. Mas deixa eu pegar aqui vamos ver aqui, inserir, vamos colocar um triângulozinho. A gente vai se utilizar do triângulo, tá? Porque o triângulo é um polígono, né? E ele é mais, digamos assim, mais fácil da gente demonstrar esses detalhes nele, né? Deixa eu acionar aqui a minha caneta. Ok. Então, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, um lado X, ok? Um lado X. E eu tenho um lado que é X também. E eu tenho um ângulo aqui, né? E aí eu tenho um outro triângulo, vamos colocar um menorzinho aqui, que tem um lado Y, não precisa ser lado igual, tá? Não é isso aí não, é um lado proporcional. Digamos que esse X aqui é 2. Não, 2 não, vamos deixar um pouquinho maior, né, para facilitar para nós. Digamos que esse X aqui é 16, ok? O outro é 16 também, e esse Y é 8 aqui, tá bom? Y8. E aí eu tenho o mesmo ângulo aqui que eu tenho aqui, então eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes, ok? Pela questão aqui de lado, ângulo, lado. Da mesma forma, se eu tenho ângulo, lado, ângulo, digamos assim, que eu tenho aqui um outro ângulo, tá? Esse ângulo com dois tracinhos, e aqui eu tenho a mesma situação. E eu tenho um lado que seja, esquece esse lado aqui, e esse aqui também. Só esse lado aqui, eles são proporcionais. Então eu tenho também uma situação de polígonos aí no caso, né? Triângulos aqui no caso, que são semelhantes. Então, da mesma forma, lado, lado, lado. Não estou falando, novamente, de lados idênticos, mesma medida. Estou falando de proporcionais. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, 16 aqui, 8 aqui e 4 aqui. Tá? E lá no outro eu tenho, ao invés de 8, deixa eu mudar aqui. Eu estou apagando, mas dá para você entender, né? Não, deixa eu apagar com a borracha, né? Para ficar um trabalho mais decente. Deixa eu apagar aqui também. Ok. Então, naquele triângulo lá, ignorem os ângulos, tá? Vamos ficar só com os lados. Eu tenho nesse triângulo aqui 16, 8 e 4. Só uma suposição, tá? Aí aqui nesse eu tenho 4, 2 e 8. Percebe que eu tenho todos os lados, o quê? Proporcionais a esse daqui. Então, eu tenho também mais um caso de semelhança de triângulo. E, de forma a finalizar aqui as comparações, né? Lado, ângulo e ângulo oposto, né? Quando eu tenho uma proporção
aqui dos lados, e quando eu tenho essa questão de um ângulo e um ângulo oposto igual, aí eu vou ter também uma situação de semelhança de triângulos, ok? Tenho também o teorema da bissetriz interna. O que significa isso? Ó, a bissetriz, se você lembra, né, da nossa aula lá de triângulos, ela é aquela reta que sai do vértice, divide o ângulo em duas partes iguais, por isso você tem aqui alfa, alfa, né? E vai até a outra reta, ok? Então, no caso, eu tenho aqui essa situação em que eu vou ficar com dois triângulos. Um que tem um lado B, aqui, ó, B, e que vai ter, né, a sua projeção M embaixo. Da mesma forma, eu tenho C nesse outro triângulo que se formou e a sua projeção N. Então, o teorema da bissetriz interna, ele diz que B sobre M é igual a C sobre N. Muito importante saber isso quando a gente for trabalhar os exercícios, né, em que a gente vai ter que, eventualmente, utilizar essa relação. Temos também o teorema da bissetriz externa, que ele era da interna. A da externa, como é que funciona? Eu tenho aqui uma prolongação dessa reta do triângulo, né? Eu também tenho a prolongação aqui, né, dessa bissetriz formada por esse ângulo externo, né? Então eu tenho essa reta bissetriz. E tenho também a prolongação aqui dessa outra reta embaixo, tá? Então, toda essa minha reta enorme aqui, que é a junção de A, né, que é a projeção de C, com mais o M, que é a projeção de B, eu vou ter N aqui embaixo. Então, o meu teorema da bissetriz externa, ele diz que o C dividido por N, a razão entre C e N, é igual à razão entre B e a sua projeção, que é M. Ok? Muito interessante também saber isso daí. Semelhança de triângulos. Então, a gente falou, né? A gente deu uns exemplos. Repare que... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber na tela. Repare o seguinte, ó, nós temos dois triângulos semelhantes aqui, tá? Os ângulos são idênticos. Mesmo ângulo alfa é ângulo alfa aqui embaixo, mesmo ângulo beta é beta e mesmo ângulo gama é gama aqui embaixo também. Agora, por isso a gente pode dizer que por isso a gente pode dizer que os triângulos são semelhantes, né? O triângulo ABC é semelhante, ó, esse tiozinho aqui é semelhante ao triângulo DEF, ok? Agora, a gente tem aqui essa constante que é mais ou menos assim. Só para você entender, tá? Deixa eu diminuir mais um pouquinho para ver se eu consigo fazer caber os dois triângulos. Mais um pouquinho só. Tá pequenininho aí, mas dá para enxergar. Então, o que acontece? Essa proporcional aqui, esse coeficiente de proporção, o que ele diz? Por exemplo, o AB, o segmento AB, aqui, sobre o DE, ele é igual a essa proporção. Então, digamos aqui que essa proporção, se você dividir aqui esses dois segmentos, né, o AB sobre o DE, vai dar 2, por exemplo, tá? Isso também significa que se você pegar o outro segmento BC dividido pelo EF, também vai dar 2. Da mesma forma, se você pegar o AC e dividir pelo DF, também vai dar 2, ok? Então, a gente chama isso de razão, esse K é razão de proporção entre os triângulos, ok? Temos a relação entre os perímetros, né? Dados dois triângulos semelhantes de razão de semelhança K, seus perímetros também vão ser proporcionais, obedecendo a mesma razão de semelhança K, ok? Então, se você somar lá, ter o perímetro desse triângulo aqui, por exemplo, você vai ter uma semelhança, né, uma razão de proporção de semelhança K, né, e da mesma forma você vai ter aqui no triângulozinho menor, tá bom? Caso especial, considere dois triângulos, né, na configuração abaixo. Olha que coisa, aqui nós estamos falando da base média do triângulo, tá? É muito importante a gente saber isso daí.
nós colocamos aqui, por exemplo, a gente tem esse triângulo, né, ADE, que é esse maior aqui, ok? Se a gente traçar bem no meio do triângulo aqui, uma outra reta paralela a essa reta de baixo, nós teremos ângulos iguais, né, dos dois lados, né? E essa semelhança de triângulo, no caso, ela diz que essa reta aqui, ó, vamos ver para um exemplo aqui em que isso está mais claro. Essa minha reta aqui, MN, né? Ó, tenho dois triângulos iguais aqui, desse lado, e dois aqui, né? Se eu traçar, então, uma reta bem no meio, aqui, bem no meio do meu triângulo, tá? Eu vou ter o mesmo espaço aqui, e vou ter o mesmo espaço aqui e aqui, certo? Quando isso acontece, pessoal, esse meu MN, ele é o mesmo BC, essa reta maior, da base maior aqui, dividido por 2. Ok? Então, eu vou ter dois triângulos semelhantes. Quando eu faço isso aí de colocar exatamente no meio do triângulo essa reta aqui paralela de baixo, eu vou ganhar dois triângulos semelhantes e eu vou ganhar essa razão, que é o meu MN, perdão, é igual a BC dividido por 2, ok? Pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui da relação de semelhança, ela é válida para todos os polígonos convexos, ok? Seus ângulos internos, isso C e somente C. Deixa eu marcar aqui para ficar. Então, nos demais polígonos convexos, ok? Convexos, você vai ter essas mesmas razões de semelhança C e somente C. Os ângulos internos forem congruentes, iguais, e os lados correspondentes forem proporcionais, ok? Então, vou repetir para não ter dúvida. Os demais polígonos, quadriláteros, pentágonos e assim por diante, eles vão ter essas mesmas razões de semelhança se eles forem convexos, e se e somente se os ângulos internos forem congruentes, ou seja, iguaizinhos, e se os lados correspondentes, ou seja, comparativamente falando, se os lados de um polígono com relação ao outro forem proporcionais. Ok? Neste caso, todos os lados correspondentes podem ser escritos com uma razão que será igual à razão de semelhança K entre os dois polígonos. Tá bom? Eu espero que tenha dado para entender, né? E, por fim, a última questão aí de semelhança, que é a da razão. Da mesma forma como aqui, por exemplo, eu falei que a gente vai ter uma razão de proporção K, quando a gente fala aqui nesses dois triângulos, né? Eles são semelhantes, né? Porque eles têm aqui os mesmos ângulos internos, né? E os mesmos, tá, pessoal? Congruentes. E tem lados proporcionais. Então, eles são triângulos semelhantes. Isso aí, como eu disse, serve para os polígonos convexos, que igualmente têm os seus ângulos internos congruentes e os seus lados também proporcionais, ok? Nesse caso, a gente vai ter, da mesma forma que eu tenho uma razão de proporção K, quando eu falar das áreas, a semelhança entre áreas, a única diferença é que essa minha razão de proporção ela vai ser elevado a 2. Ok? É a única diferença. Então, eu pego um polígono 1, a área de um polígono 1, divido pela área do outro polígono, eu vou ter ali uma relação de semelhança entre áreas que é elevado ao quadrado. Tá? Bom, vamos fazer alguns exercícios. Eu separei 3 exercícios para a gente conseguir visualizar isso daí de uma forma melhor. Se você tiver dúvidas, se alguma coisa não ficou muito clara no que eu falei, pode postar aí nos comentários que eu vou tentar responder e te ajudar, tá bom? Vamos lá então, ó. Observe a seguinte imagem, né? Tenho esse triângulo aqui. Muito bem. Veja que eu tracei uma bissetriz. Como é que eu sei que é uma bissetriz, pessoal? Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Tem o mesmo tracinho desse lado, ou seja, esse ângulo é igual a esse, tá? E eu tenho aqui então o lado, eu ganhei 2 triângulos, né? Um que tem esse lado 5 e a sua projeção de x, e o outro
que é 15, né? O outro triângulo com lado 15, a sua projeção 4x menos 2. Ora, lembra da relação ali do B sobre o M é igual a C sobre N. É isso aí que eu vou usar aqui. Né? Então, eu vou dizer que o meu B, que é 5, é igual ao M, que é x. E vou dizer que o C, que é 15, ele é igual a 4x menos 2. E aí, multiplico o cruzado, né? Então, vai me dar 15x, né? É igual a 5 vezes 4x menos 2. Ok? Vamos lá. Vamos fazer essa distributiva. 15x é igual a 20x menos 10. Né? Passo esse 20x para cá. Ele vai passar como menor. Menos 20x mais 15x, eu tenho menos 5x é igual a menos 10. Multiplico os dois por menos 1. Aí eu vou ter que x é igual a 10 dividido por 5 é 2. Ok? Então, determine o valor de x, sabendo que AD é bissetriz do ângulo A. Eu nem tinha lido isso, mas já estava bem na cara, né? Então, o valor do x é igual a 2. Ok? Vamos para o outro. Da FEI. Na figura DE paralelo a BC, então o valor de x é. Está meio esquisita, né? O enunciado disso aí, mas deu para entender. Ele quer saber qual é o valor de x nessa figura em que eu tenho aqui o BC com o DE paralelo a ele, ambos paralelos, né? Então, nesse caso, pessoal, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso dizer, por exemplo, eu vou usar ali algo semelhante ao que a gente viu ali no Teorema de Tales, né? Se você lembra ali da última aula. Se você não lembrar, dá uma assistidinha lá na aula, tá? Então, eu vou dizer que o x ele está ali para... Eu tenho aqui um triângulo menorzinho, né? E muito cuidado, eu tenho o outro que é todo esse maior aqui. Então, eu tenho que somar o x mais 3 com o mais x para eu saber todo esse lado aqui, né? Isso vai me dar 2x mais 3. Ok? Isso daí é igual a 10, que é esse lado aqui do triângulozinho menor, mais o lado completo do triângulozinho, do triângulo maior, perdão, que é 25. Né? Vamos ali. Então, a gente vai achar que é 25x é igual a 10 vezes 2x mais 3. Né? 25x é igual a 20x mais 30. Ok? Passo esse 20 para cá, vai ficar 25x menos 20x, vai dar 5x, que é igual a 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. Ok? Tranquilinho, né, pessoal? É um teorema de Tales aí, né? Só para a gente dar uma relembrada. E por fim não, ainda tem mais dois, desculpa. Mais um caso aí de semelhança de triângulo da PUC, hein? Rio Grande do Sul. Considere a imagem abaixo que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo com a parte mais profunda destacada. Então, claramente, pessoal, eu tenho um triângulo isósceles, eu sei que é isósceles porque tem os dois ângulos iguais aqui, certo? E aqui eu tenho um outro triângulozinho. Olha, como ele é igual a esse aqui, como o ângulozinho aqui é igual a esse, obviamente esse daqui é igual também. Então eu tenho um triângulo, eu tenho dois ângulos internos iguais, né? Então eu tenho uma razão de semelhança aqui, tá? Então vamos desenhar aqui os dois triângulos, né? Vou fazer o menorzinho. Triângulo menor, ele tem uma base x, né?
tem um lado que é 2m. Se é isósceles, eu sei que aqui é 2m também, né? E tem um ângulo θ aqui. Já o ângulo maior, o que ele tem? Ele tem 12 metros aqui de base, né? E tem 8 metros total de lado aqui, consequentemente, 8 metros aqui também, né? E tem o ângulo θ aqui nos dois. Então, pessoal, aqui, mais uma vez, fazer, né, a razão de... fazer aqui as razões, né? E vamos achar a proporção. X sobre o 12, né? Estou pegando a base, né, maior dos dois. É a mesma coisa que o 8, ou perdão, o 2, né? Muito cuidado para não inverter, tá? Isso daí. Começou aqui, nesse pequenininho, vai ter que seguir o mesmo padrão aqui no menor. Então, vai ser igual a 2 sobre o 8, né? Isso vai me dar 8x, 12 vezes 2, 24. X é igual a 24 sobre 8 dá 3. Tá? Então, o valor em metros, 3 metros, né? Deixa eu colocar aqui. Então, o valor em metros da medida x é 3. Vocês viram que é fácil, né? Agora a gente vai pegar um exercício aqui que é um pouco mais trabalhoso, mas não é nada de outro planeta e não vai usar nenhum outro recurso, não vai demandar nenhum outro recurso que não seja a razão de proporção, tá? Por quê? A gente vai ter que identificar a razão de proporção em cada caso e nós vamos nos utilizar dela para a gente entender cada segmento aqui. Então, há semelhanças entre todos esses triângulos que você está vendo, esse aqui, esse embaixo, tá? A gente vai ter que identificar essas razões de proporções que os fazem semelhantes, né? E, nos utilizando disso, a gente vai tentar achar cada segmento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu já posso notar aqui, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que o AF, esse segmento AF aqui embaixo, tá? Ele é proporcional, ou melhor, ele dividido. Deixa eu aumentar aqui, né? Esse tracinho aqui indica proporção, tá, pessoal? Quando você tem um segmento assim, entre dois pontos, né? Você tem que colocar ele lá. Então, ele dividido pelo BF, que é o outro segmento aqui, há uma proporção entre isso daí e o AC e o DB. Opa, escrevi errado aqui, mas deixa eu aproveitar. DB, tá? Bom, acontece que a gente conhece AC e DB, né? E no caso, como é tudo igual aqui, olha o que eu vou fazer. Eu posso dizer aqui que o AC ele é 4 e o DB ele é 6. Bom, dá para simplificar isso, eu ponho 2/3 aqui. Então, essa é a razão que há em comparando todos esses segmentos, né? Interessante, eu já conheço a razão de proporção, tá? Então, eu posso vir aqui embaixo, por exemplo, e eu posso dizer que o AF, tá? Mais o BF, por que eu estou usando? Eu estou usando propositadamente esses dois aqui. Por quê? Porque eu já consegui achar esses dois. Então, uma vez que você consegue uma informação, tenta usar o que você conseguiu para ir achando progressivamente, gradualmente, as outras. Tá? Então, o meu AF mais o meu BF sobre o meu AF, que eu tenho também, eu consigo achar uma razão de proporção entre eles. Por quê? Porque o AF eu tenho é 2, né? O BF eu tenho também é 3 lá em cima, e o AF eu tenho também é 2. Isso vai me dar 5 sobre 2. Ok? E o inverso também é verdadeiro. Eu posso dizer que o segmento AF sobre AF mais BF
é igual a 2/5, não é? Ora, se o contrário era 5 sobre 2, esse daqui é 2/5. Tá bom? Bom, de posse dessas informações, agora eu vou tentar achar isso aqui que ele quer, que é o valor da haste, né? Então, o que eu posso dizer? Por exemplo, eu posso pegar essa proporção aqui, ó. Detalhe que esse AF mais BF, ele é a mesma coisa que AB, não é? É a mesma coisa, só usei assim, só destrinchei para achar, né? Então, eu posso dizer que a razão que há aqui entre o AF, né, e o meu AB, que eu sei que é 2/5, né, pelo cálculo acima, é a mesma coisa, olha que jogadinha que eu posso fazer, é a mesma coisa do meu EF sobre o meu BD, que eu já conheço, que é 6. Ok? Bom, o AF eu tenho, é 2. O AB eu também tenho, é 5. Né? O EF eu não tenho. E o outro eu já tinha dito, né? Que era o BD, ele é 6. Então aqui eu vou fazer cruzado. Né? Eu vou ter que 5EF, deixa eu colocar aqui, 5EF é igual a 2 vezes 6, 12. Né? Então, o meu EF ele vai ser 12 dividido por 5. Né? Se você fizer aqui o 12, isso aqui vamos fazer na mão mesmo, vai. 12 dividido por 5. Você põe aqui 2, baixa esse 2 aqui, né, que é 2 menos 10, vai dar 2. Põe um 0 aqui, acrescenta uma vírgulazinha aqui, 4. Então, o meu EF é igual a 2,4 o quê? Metros, que é essa alternativa 3 aqui. Ok? Muito bem, pessoal. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre congruência e semelhança de triângulos. Espero que vocês tenham gostado. Façam muitos exercícios além desses daqui, tá? Eu não sou professor de matemática, volto a dizer, eu estou só contribuindo com vocês. Há muitos outros exercícios para fazer. E tem muito canal aí que pode te acrescentar. Paulo Ferreira, tem lá o professor Ferreto, tem Descomplica. Pode usar e abusar de todos esses sites também, tá? Para você ganhar aí conhecimento acerca desses possíveis exercícios sobre esse tema, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula.